Fala, molequinho! Vamos lá, empolgadíssimo em começar essa isolada sobre lei de execução penal, aonde eu vou ver com você a lei de ponta a ponta. Eu vou te trazer todos os artigos, incisos e parágrafos que você precisa ter o conhecimento, alguns superficiais e alguns muito aprofundados de tudo que eu vou falar aqui. Mas não te preocupa, eu vou te guiando de ponta a ponta, eu vou te dizendo tudo o que você precisa ter de parte superficial e de parte aprofundada, tranquilo? Relaxa, eu vou te dar a prova, eu preciso que você preste atenção à aula e você vá na lei seca, vá no material que eu enviei para você e leia várias e várias vezes até que você tenha confiança e domínio sobre o assunto. Fechou? Então, vamos iniciar aí a nossa lei de execução penal. Coloquei duas fotos aí nesse inicial para te dar uma motivada que eu sou policial penal e eu vou te guiar até que você também seja um policial penal. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Olha lá, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu sumir aqui do meio e vamos colocar aqui. Beleza. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bem bonitinho. Olha só, pessoal. Lei 7.210, ela é de 1984, mas calma que ela tem aí alterações, inclusive até o ano de 2024, ela tem novas didáticas, novos artigos e artigos revogados. Então, eu vou te dar esse assunto totalmente atualizado para a tua prova, não te preocupa. Alguns artigos eu vou fazer uma leitura, porque tenho que fazer, e outros eu vou ficar te explicando de ponta a ponta para você entender tudo. Olha como é que diz o início da lei. A execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social tanto do condenado como do internado. Dentro dessa lei você vai ver a expressão condenado, preso provisório, internado, tá? Todos esses presos são regidos por essa lei. Condenado é aquele preso que passou todo o processo dele e ao final ele teve uma condenação. O preso provisório é aquele que ainda não houve uma condenação, ele está ainda dentro do processo penal, ele está lá na ação penal esperando uma decisão, mas ele já está preso provisoriamente. Por exemplo, preso temporariamente ou preso provisoriamente, a gente também chama a mesma coisa. E temos o internado, que pode ser aquele que tem, ele é semi-imputável ou inimputável, e pode ser também aquele que está ali pelo hospital, internado, enfim, a gente vai desenvolver no decorrer do curso, tá? Essa lei ela foi criada para colocar em prática a decisão do juiz. A decisão do juiz através de uma sentença, que é a decisão final de uma condenação, ou a decisão através de apenas uma decisão criminal, por exemplo, uma prisão preventiva, tá? A jurisdição penal do juiz do Tribunal de Justiça Ordinária em todo o território nacional será exercida dentro do processo de execução. Essa lei será aplicada igualmente a qualquer preso, moleque, qualquer preso. Preso provisório, essa lei. Preso condenado, essa lei. Preso internado, essa lei. Preso veio da justiça criminal do militar, essa lei. Preso veio da justiça criminal eleitoral, essa lei. Se o preso veio para cá, vai ser regido por essa lei, tá? Molhar aqui a garganta. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos que não forem restringidos ou atingidos pela sentença ou pela lei. Entre os presos, pessoal, não existe diferença, não existe discriminação, distinção sobre raça, questão social, religiosa ou política, tá? Não existe. Preso é preso. Você vai perceber que a gente diferencia preso provisório de preso condenado, porque eles não podem coabitar juntos. Deixa eu abaixar um pouquinho, fica melhor. Eles não podem morar juntos, tá? Mas essa é a diferença. Eles não são diferenciados de acordo com sua religião, sua política, seu ganho ou sua raça. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades da execução da pena, das medidas de segurança. Então, o Estado sempre busca perante a sociedade uma ajuda
para que tudo no sistema possa funcionar perfeitamente. Aqui começa realmente a nossa brincadeira para a prova. Aquele início foi para te introduzir lá essa questão do conteúdo, mas agora a gente vai estudar realmente o que vai estar na sua prova. Professor, como é que o senhor sabe? Moleque, ó, só um breve currículo. Eu fiz 5 concursos para a Polícia Penal. Passei em 4 e uma prova foi anulada porque houve fraude. Aí quando ela foi remarcada eu não fui fazer. Então as que eu fiz eu consegui passar, tá? Além das questões que eu faço em casa. Então calma, eu consigo te guiar direitinho, tá? Nesse assunto aqui eu consigo te guiar. Professor, em português, aí esquece. Português eu não sei nem escrever meu nome direito, tá? Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e segundo a sua personalidade. Isso é questão de prova. Como os condenados, perceba que está falando de preso condenado e não fala de preso provisório. Como os presos condenados são classificados através de 2 coisas: antecedentes e personalidade. Professor, quem vai avaliar essas 2 coisas? É o policial penal? Calma. Quem avalia é uma comissão. O nome dessa comissão é Comissão Técnica de Classificação. Dentro dessa comissão, nós teremos o presidente da comissão, que é o diretor da unidade prisional, e teremos, no mínimo, 2 chefes de segurança, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Em toda unidade tem que haver a sua CTC, Comissão Técnica de Classificação. Essa comissão ela vai avaliar antecedentes e personalidade do preso. E essa comissão ela é formada pelo diretor da unidade, que será o presidente da comissão, e por, no mínimo, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Então, perceba que nós temos aí, no mínimo, 6 integrantes dentro desta comissão. Ok? Isso é questão de prova. Saber quem faz parte da comissão e saber o que a comissão avalia. 2 coisas: antecedentes e personalidade. Tem que saber. Então, pelo amor, já bota um X, um asterisco, um bonequinho, um Pokémon aí no artigo 5º e no artigo 7º. O artigo 8º e o parágrafo único às vezes cai também, tá? Às vezes cai também. Deixa eu te dizer. Ele vai falar sobre um negocinho chamado exame criminológico. Você não tem que saber o que é o exame criminológico. Você tem que saber que ele existe e que é obrigatório ser feito o exame criminológico no preso que está no regime fechado. E ele é possível no preso que está no regime semiaberto. Então, como é que a prova vem? Exame criminológico é obrigatório em todos os regimes? Não. Exame criminológico é obrigatório do preso do regime fechado. Exame criminológico é facultativo em qual regime? Semiaberto. Olha o que diz ali, ó. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime fechado será submetido a exame criminológico. Top. Ao exame que trata esse artigo, que é o exame criminológico, poderá ser submetido àquele que está no regime semiaberto. Então, anota assim, ó. Exame criminológico, obrigatório, regime fechado, facultativo, semiaberto. Exame criminológico, obrigatório, regime fechado, facultativo, semiaberto. Isso cai solto na prova. Tipo assim, ó. Marca a questão errada de acordo com a LEP. Aí letra A vem assim. O exame criminológico é obrigatório dentro do regime semiaberto. Não. O exame criminológico obrigatório é no fechado. Show? Tranquilo, hein? Tranquilo. Tô passeando devagarinho. 9A. Marque uma bomba. Pega uma bomba. Bote assim o negócio pegando fogo. Bum, que vai explodir. O 9A vai estar na sua prova. Vai estar. Não sei se é o artigo ou se são esses parágrafos abaixo, mas ele vai estar na sua prova. Olha o que diz.
Esse artigo é de 2019, tá? Ele é bem recente. O condenado por crime doloso, perceba que esse artigo não pega o preso provisório. Ele é apenas o preso condenado e pelo crime doloso, tá? Crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável. Pessoal, isso aqui vai falar pra gente sobre a obrigatoriedade que o preso tem de fazer o exame de DNA. É um exame de DNA criminal para reconhecimento de crimes do passado e do futuro. Aí a questão diz, todos os presos são obrigados a fazer exame de DNA. Não, não são todos os presos. É apenas os condenados por 4 crimes. 4. Aquele que cometeu um crime doloso com grave violência contra a pessoa, ou crime contra a vida, ou crime contra a liberdade sexual, ou crimes sexuais contra alguém que é vulnerável. Se o cara foi condenado por um desses 4 crimes, ele é obrigado a fazer o exame de DNA. Mas ele pode se recusar. Oxe, professor, é obrigado e pode se recusar? Pode. Porque no direito constitucional diz que ninguém é obrigado a fazer provas contra si. Então não dá nada. Dá. Porque a recusa de fazer o exame quando é obrigatório gera ao preso uma falta. Falta grave. E essa falta grave tem algumas repercussões dentro do sistema penitenciário, que a gente vai estudar no decorrer da isolada. A autoridade policial do Estado ou federal, ou seja, o delegado de polícia da Civil ou da PF, ele pode requisitar, ele pode requerer, requisitar não, ele pode requerer, porque requisitar tem força de ordem, tá? Ele pode requerer ao juiz acesso ao banco de dados de DNA se ele estiver com o inquérito policial aberto. Beleza? Esse teste de DNA, ele não pode ser utilizado para fenotipagem e não pode ser para busca familiar. Certo? Porque isso aqui cai em prova. Você não tem que saber o que é fenotipagem, mas porque senão vai ficar muita informação desnecessária para você. Eu não quero isso. Porque isso é na parte de medicina. Eu quero que você saiba que o preso que faz o exame de DNA por causa dos crimes que ele cometeu, esse exame não pode ser usado para fenotipagem genética e busca familiar. Não pode. Esse exame, pessoal, ele é unicamente para identificação criminal. Ponto. A coleta desse material e o laudo é feito por um perito oficial. A coleta... O que é coleta, professor? Por exemplo, imagina que eu quero fazer a coleta de um sangue. Então, eu vou lá, coloco a seringa, retiro aquela quantidade de sangue, levo para o laboratório, faço os testes e, ao final, faço um laudo. Quero saliva, vou lá com um Scooby específico, passo lá na saliva, faço o exame de DNA e faço o laudo. Então, a depender do que eu vou usar, quem vai coletar esse material biológico e quem vai fazer o laudo tem que ser um perito oficial. Cuidado, porque existe perito oficioso, perito ad hoc, mas aqui o único perito que pode fazer isso é o perito oficial. E o parágrafo 8º diz o seguinte, constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao DNA. Se o condenado está no perfil de obrigatoriedade de fazer o DNA e não faz, ele vai ser responsabilizado com falta grave. Ok? Professor, em que momento eu faço o exame do DNA? Pode ser na entrada no estabelecimento penal ou em qualquer momento que o preso esteja lá no estabelecimento penal. Nem sempre dá para fazer na entrada, porque tem muitas coisas para fazer, mas pode ser feito ao longo do período que ele ficar permanente ali naquela unidade. Show? 9A vai estar na sua prova. É o que eu estou dizendo. Vamos lá. Sobre assistências, tá? Nós temos 6 assistências aos presos. Material, saúde, jurídica, educacional, social e
religiosa. Lembra que são 6, porque essa prova vem lá um item que tem 7 e você já sabe que está errado. Então, são 6 assistências. E nós vamos aqui estudar cada uma delas. Umas precisa de mais conhecimento, outras de bem pouco conhecimento. Assistência material ao preso. Pessoal, eu vou fornecer 3 coisas para ele, tá? Eu vou fornecer alimentação, vestuário, roupa, e vou fornecer instalações higiênicas. Um vaso sanitário, um lavabo para lavar as mãos, um chuveiro. Isso é instalação higiênica. Então, na assistência material, será fornecida ao preso 3 coisas: comida, alimentação, roupa, vestuário e instalações higiênicas. O artigo 13º, ele é curioso porque se você nunca leu ou nunca prestou atenção, na hora da prova você pode achar que é uma pegadinha, mas não é. Diz assim, ó: dentro do estabelecimento penal pode haver uma mercearia, uma bodega, um mercantil, um mini supermercado que venda produtos ao preso, ao qual aquele produto o Estado permite que o preso tenha na cela, só que o Estado não oferece gratuitamente para o preso. Vamos supor, aonde eu trabalho, o preso pode ter shampoo, condicionador, pasta de dente, material de higiene da cela, como sabão em pó, desinfetante, pode ter gilete. Então, se algum desses materiais o Estado não dá ao preso gratuitamente, ele pode autorizar que dentro da unidade seja vendida esse material. Outro exemplo: aonde eu trabalho não entra bebida alcoólica, não entra cigarro. Então, nesse mini supermercado não pode vender nem cigarro, nem bebida alcoólica, porque é proibido. É proibido entrar. Então, se é proibido entrar, não pode ser vendido lá dentro também. Show? Para mais uma. Saúde, importante, tá? Inclusive caiu na minha prova do meu concurso, o último que eu fiz, que eu sou concursado hoje, caiu essa questão. A assistência à saúde, pessoal, ela tem 2 focos, tá? Ela tem um foco curativo e tem um foco preventivo. Então não é só um, são 2. É o que diz, ó. A assistência à saúde do preso e do internado tem caráter preventivo e curativo. Compreenderá atendimento de 3 profissionais: médico, odontólogo e farmacêutico. Falou em assistência à saúde, você vai lembrar de 3 profissionais: médico, dentista e farmacêutico, e vai lembrar que a assistência à saúde ela é curativa e ela é preventiva, viu? Cuidado, essa questão estava no meu concurso. Quando eu falo de atendimento à saúde às mulheres gestantes no sistema prisional, terão cuidados diferenciados. A mulher será acompanhada no seu pré-parto, no seu pré-natal, no seu pós-parto, e também será extensível esse cuidado até o seu filho recém-nascido. E é assegurado à mulher que está em trabalho de parto, que vai estar lá no hospital, que ela, mesmo sendo presa, ela tem um atendimento humanitário. Por exemplo, não é para algemar aquela presa enquanto ela estiver no trabalho de parto, porque isso seria desumano. Show? Assistência jurídica, facinho. Só lembrar o seguinte, ó, que a assistência jurídica ela é gratuita ao preso quando o preso não tem recurso financeiro para ter o seu advogado. Então a questão diz assim, ó: a assistência gratuita é fornecida a todos os presos. Não, não são todos. A assistência gratuita de advogado, que seria um defensor público, ela é ao preso que não tem dinheiro para ter o seu advogado particular. Show? Tranquilinho, tranquilinho. Assistência à educação, tranquilinho também. Sempre eles perguntam a mesma coisa. Pessoal, nós temos, porque hoje mudou a nomenclatura, mas antes era 1º grau, 2º grau e 3º grau, que seria ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. O Estado é obrigado a fornecer ao preso o 1º grau, que seria o fundamental. O 2º e o 3º não é obrigado, tá? Mas o 1º grau, para alfabetizar esses presos, é obrigado. Então você tem que se lembrar isso para a prova. O ensino do 1º grau será obrigatório. Ponto. É isso. Falou sobre educação, ele vai te perguntar isso. Qual é o grau que é obrigatório o Estado fornecer? 1º grau. E acabou.
Tranquilo? A assistência social, eu entendo que é o mais complicado para você. Por quê? Porque você vai ter que ler o artigo 23 e decorar esses itens abaixo. Não tem jeito. Porque não tem muita explicação aqui. É realmente decoreba. Eu vou ler, mas é decoreba. Tá? Ó. O assistente social dentro do sistema penitenciário, pessoal, é a voz do preso para o mundo lá fora. Porque a assistente social, ela conversa com o preso e o preso diz assim, ó, assistente, eu queria que minha mãe trouxesse na próxima visita uma Gillette. Eu queria que minha mãe trouxesse na próxima visita o meu irmão, o meu filho. É a assistente social que entra em contato com a família. Então a assistente social, ela é a ponte entre o preso e a família. Ela que faz essa comunicação entre os dois, tá? Por isso que a assistente social, ela vai conhecer os resultados dos exames diagnósticos. Ela vai relatar por escrito ao diretor da unidade todas as aflições e os problemas que os presos estão sentindo. Ela vai acompanhar, deixa eu tirar aqui. Ela vai acompanhar resultado de permissão de saída e saída temporária. A gente vai estar lá na frente, tá? O que é isso? Ela vai promover dentro do estabelecimento para os presos meios de recreação. Por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Promover ao preso orientação para que quando ele saia do sistema prisional, ele não cometa mais os crimes, que ele vá viver com a família. Obtenção de algum documento que ele não tenha, identidade, CPF, certidão de casamento, certidão de nascimento. E vai amparar a família tanto do preso, como do internado e como da vítima. Então aqui, moleque, ó, do 1 ao 7 você tem que estar sempre dando uma lida, tá? Sempre. É meio assim, quando você começa a ler, você percebe que é meio intuitivo. Perceba que tudo aqui é para ajudar o preso. Tudo que a assistência social faz é em benefício do preso, porque ela está lá para isso, tá? A função dela realmente é essa, de acordo aqui com a própria LEP. Então sempre pensa assim, ó. Se cair algum item dizendo que a assistência social tende a prejudicar o preso, vai estar errado. Porque a assistência social ela tende a ajudar o preso. Show? A assistência religiosa, você tem que lembrar o seguinte, ó. O preso pode ter qualquer religião que ele quiser. Ele não é obrigado a participar de nada religioso. Vai ter um culto. Bora, todos os presos têm que ir. Não, não. O preso vai se ele quiser. Não é obrigado, tá? Dentro da unidade prisional, tem que ter um local destinado a coisas religiosas, cultos, enfim, missa, o que for de religião, tem que ter um localzinho lá destinado a isso. E todo preso tem o direito de ter com ele na cela um livro religioso. Pode ser um Alcorão, pode ser uma Bíblia, um livro religioso, tá? Então, ó, nenhum preso é obrigado a participar de nada religioso. Todo preso tem direito de ter um livro religioso com ele na cela. E o preso pode ter a religião que ele quiser. E lá na unidade vai ter um cantinho reservado para coisas religiosas. Tudo que for religioso vai ser naquele local. Egresso, questão de prova. Bote aí um Pokémonzão. Pode botar, bote. Aí é questão de prova, viu, bebê? Vamos lá. Primeiro bizu. No egresso, tudo são 2. Tudo. Tudo no egresso são 2, moleque. Tudo. Entendi nada. Calma, meu pequeno gafanhoto. Você vai entender. Quem é o egresso? 2. Nós temos o liberado definitivo a contar um ano que saiu do estabelecimento prisional. E temos o liberado condicional durante o período de prova. Nós temos 2. Liberado definitivo a contar um ano que saiu do estabelecimento prisional. E temos o liberado condicional durante o seu período de prova. 2, tá? Professor, mas quem é liberado definitivo? Imagina que o bonitinho pegou 10 anos de prisão por um crime de roubo. 10 anos. Ele entrou em 2015 ele foi solto. Porque ele cumpriu... Não, em 2010, né? Porque ele cumpriu os 10 anos. Liberado definitivo é o preso que cumpriu toda a pena dele. Pagou o que tinha que pagar. A gente chama de liberado definitivo. Esse é chamado de egresso a partir do momento que ele sai da cadeia e fica esse primeiro ano na rua. Então, nesse primeiro ano na rua, ele é chamado de egresso.
E o liberado condicional é aquele que ainda está preso, mas ele está solto em liberdade condicional. Então, durante o período que ele está em liberdade condicional, a gente chama de período de prova. Show? O que é que esse egresso tem, professor? A mais que um preso lá que está lá trancado tem. Ele vai ter alojamento e alimentação. Duas coisas. O egresso tem direito de as assistências que o preso tem e alimentação e alojamento. Professor, durante quanto tempo? 2 meses. Que pode ser prorrogado por mais de 2 meses se a assistente social assinar essa autorização. Então perceba que aqui tudo são 2. Quem é o egresso? Nós temos 2 egressos. Liberado definitivo, a contar 1 ano que saiu do estabelecimento prisional. Liberado condicional durante o seu período de prova. 2. Ele vai ter quantos benefícios? 2. Alimentação e alojamento. Durante quanto tempo? 2 meses. Que pode ser prorrogado por mais 2 meses se a assistente social for lá e assinar a autorização. Isso aqui é questão de prova. Pelo amor de Deus, bote um Pokémon e veja, leia isso aqui, que isso aqui é muito fácil. É só isso aqui que eu falei. Mas a galera erra de bravo isso aqui, porque não presta atenção, tá? Cuidado, eu tô te dando essa questão de prova. Pelo amor de Deus. É só decorar o que eu tô te falando. Me ajude a te ajudar. Sobre trabalho, certo? Vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Ó, o trabalho do condenado, o trabalho do preso, pessoal, ele não é punitivo. Ele não é aflitivo, porque não pode ser. O trabalho do preso, ele tem 2 frentes. Educação e produção. Por isso que diz que o trabalho do preso tem finalidade educativa e produtiva, tá? Como qualquer trabalho, pessoal. Um trabalho nunca pode ser punitivo, nunca pode ser um fardo. Apesar que muitas vezes a gente trabalha em locais que a gente acha um fardo, não é? Mas você está aqui estudando justamente para sair desse local e entrar na polícia penal. Aqui o trabalho do preso ele é educativo e produtivo. O trabalho que o preso faz tem que ter segurança e tem que ter higiene, tá? Não pode ser de qualquer jeito, pessoal. Tem que ter proteção de segurança e proteção de higiene. O preso, pessoal, ele não tem carteira assinada, porque o preso não pode ter vínculo com a CLT. Ó, o trabalho do preso não está sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho, ok? Preso não tem carteira assinada. Isso aqui cai direto em prova. Preso não tem CLT. Preso não tem CLT. Outra coisa que está direto. Quanto ganha o preso? A LEP diz que o preso deve ganhar, no mínimo, 3/4 de um salário mínimo. Ou seja, 75% de um salário mínimo. Tem que aprender fração. A prova vai te botar várias questões com fração. 1/6, 1/4, 1/8, 3/4, várias. A LEP é cheia de fração. Cuidado, cuidado. Vamos lá. Salário mínimo do preso. No mínimo, 3/4 de um salário mínimo. Pessoal, o salário que o preso ganha, ele tem 5 destinos. 4 destinos para gastar o dinheiro dele. E o 5º destino é quando sobra, coloca numa poupança, que a gente chama de pecúlio. Quais são os 4 destinos que a LEP obriga que o preso destine parte do salário dele? A vítima do crime ou seus sucessores, assistência à família dele, as pequenas despesas pessoais que ele precise ter na unidade prisional e indenizar o Estado pelo que o Estado gasta com ele. Então são 4 coisas que o salário do preso tem um destino. O que sobrar desse salário vai para uma conta poupança, que a gente chama de pecúlio, beleza? Pecúlio é a conta poupança do preso. Show! Trabalho interno. Como funciona o trabalho interno do preso? Professor, todo preso tem que trabalhar. O preso condenado é obrigado a trabalhar de acordo com as suas aptidões. O preso provisório é facultativo. Ele trabalha se ele quiser. Mas o condenado é obrigado, tá, pessoal?
O condenado à pena privativa de liberdade, ou seja, o preso, está obrigado ao trabalho de acordo com as suas aptidões e a sua capacidade técnica. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório, ele é opcional, ele é facultativo. Deixa eu ver aqui uma coisa importante. Maior de 60 anos tem seu trabalho destinado à sua idade, porque é um idoso, e os doentes e deficientes físicos também terão o trabalho destinado às suas limitações. Perceba, pessoal, que não há exceção. Todo mundo trabalha. Idoso, deficiente, doente, preso, condenado, tem boquinha não. Vai ter que trabalhar. A diferença é que o trabalho é de acordo com as suas limitações. Tá doente, então faz só isso. É deficiente físico, dá para fazer isso. É maior de 60, dá para fazer isso, ok? Tira da cabeça que, tá doente, não vai trabalhar. É deficiente físico, não vai trabalhar. Na LEP trabalha, só que trabalha de acordo com o que dá para trabalhar. Professor, trabalha quantas horas por dia? No mínimo 6 horas e no máximo 8 horas. Professor, e tem folga, domingos e feriados. Olha o que diz o 33. A jornada de trabalho não será inferior a 6 horas, nem superior a 8 horas, com descanso, domingos e feriados. Então, no mínimo 6 horas, no máximo 8 horas, e o descanso, domingos e feriados. Cuidado para não confundir com a CLT, né? Ou confundir lá com o artigo 7º do direito constitucional, que diz que preferencialmente a folga do trabalhador é ao domingo. Aqui é outra coisa. Aqui nós estamos falando de LEP, de preso. No mínimo 6 horas, no máximo 8 horas e descanso domingos e feriados. E o preso pode ter um horário diferenciado desses, no mínimo 6, no máximo 8, quando ele trabalha na unidade com administração de conservação do prédio. Por exemplo, ele é o eletricista, ele é o hidráulico, ele faz a manutenção do prédio, então não tem como fazer manutenção todo dia 6 horas. Ele faz a manutenção quando é necessário. Então o horário dele é diferente. Fechou? Vou parar por aqui que já deu 30 minutos para não ficar muito longo as nossas aulas. Moleque, estuda que a vida muda. Se quiser me seguir, tá aqui embaixo meu Instagram. Tamo junto e até a próxima aula. Deus te abençoe. Chama, cuida, fosse honra.